que sucede a celebração de Purim, o maftir da vaca vermelha, né, a novilha vermelha, que é o ponto de partida do ano religioso que inaugura o tempo de eliminar o ídolo e a impureza causada pelo ídolo na nossa vida, né? Celebrar Pêssah com o fermento velho, diz o Rabino Paulo que ele incha e ele prejudica toda a massa, né? Então, Pêssah é pureza e santificação, né? Um símbolo muito forte para nós é a Matzah. Quem falar nisso já chegou cedo esse ano, graças ao Eterno. Já estamos com a Matzah já disponível, graças ao Eterno. Só precisa ver, tá, pastor, as reservas daqui e lá do PSC, tá? Tá bom? Eterno Elohim de Abraão, Elohim de Isaac, Elohim de Jacó, diante da tua presença, Pai, nós queremos te agradecer por este dia de Shabat, te agradecer pelo privilégio que é vivermos o Shabat em sua plenitude, sem trazermos para nós pesos excessivos, mas caminhando na liberdade que a tua Torá e que o Mashiach prevêem para aqueles que vivem pelo sopro sagrado, sem violar um sequer estatuto ou mandamento da tua Torá. Nós queremos te agradecer pela vida de cada um destes irmãos que tem se dedicado ao ensaio aqui na casa, desde, Pai, da regência com a frente da Larissa, mas com cada um que canta, cada um que toca, com todo o apoio, Pai, que tem sido dado para que construa-se esse Halel para celebrarmos Pêssah neste ano, convocando a cidade e levando a cidade à integração com a celebração de Pêssah. Porque é nossa função, Pai, levar a Tua palavra por meio de um cântico verdadeiro, de um cântico sincero, alinhado no tempo e no espaço contigo, para que a cidade seja poupada, para que a cidade seja livre e para que a cidade seja abençoada por Ti. Por isso nos abençoa nesta tarde, para nós complementarmos a compreensão da Tua palavra e ela tornar-se a nossa inspiração para a nova semana que se inicia em breve e nós construirmos, Pai, estas ordenanças dentro de nós, para que nós possamos agradar a Ti e fazer com que o Eterno deseje nos abençoar. É o que nós suplicamos, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Nós terminamos de manhã, então, falando sobre a vaca vermelha, Números capítulo 19. E aí nós terminamos dizendo que os rabis compreendem que a necessidade de discernir a idolatria é um ponto alto nessa questão e tomam as palavras de Números capítulo 19 e as estabelecem como Shabat Pará, auxiliando o homem a entender que a idolatria nasce no interior do coração e depois ela se extravasa por meio de um monumento ao fracasso humano, ou seja, toda tentativa de traduzir em algo palpável, seja ele um objeto, uma ação, um pensamento, uma doutrina, tudo isso que origina-se do coração, do interior do homem, ele é fadado ao fracasso. Aí vamos abrir lá em Mateus capítulo 15, dos versos 11 ao 18, onde Yeshua vai começar a tratar esta questão da impureza, que muitas vezes ela é mal compreendida, visto a doutrina de oposição à Torá que se estabelece, distorcendo as palavras do Messias. Mateus capítulo 15, verso 11. O texto aqui vai dizer assim, ó: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos este Midrash, Yeshua. Porém disse: até vós mesmos ainda estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem?
Esta questão que Yeshua começa a trabalhar aqui, logo no início, aqui no final do verso 11, quando ele diz assim: mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Nas traduções da João Ferreira de Almeida vai ter um parêntese ali dizendo assim: e assim Yeshua conclui que todos os alimentos são aptos para serem consumidos. Essa é uma inserção que não faz parte do texto sagrado originalmente. A gente sabe que houve, como essa, algumas outras pontualmente feitas na Brit Hadashah, de forma que a ideia do autor é confrontar a lei de Yeshua com a lei de Moisés, como se houvesse um contraponto entre elas. Ou seja, Yeshua ensina uma coisa e contradiz Moisés, Moisés ensina outra coisa e contradiz Yeshua. Isso não procede. A lei alimentar, que nós vamos estudar em breve, agora no livro de Levítico, capítulo 11, ela é uma lei sagrada. Comer camarão não pode, comer lagosta não pode, comer carne de porco não pode, comer os frutos do mar em geral, animais com restrições entre ruminação e patas fendadas, peixes sem escamas em geral. Existe toda uma regulamentação alimentar que a Torá estabelece, e ela é uma norma de santidade. E Yeshua, em momento algum, aqui está contradizendo essa norma. Por quê, Leomar? O que nós precisamos compreender é que quando a gente fala de legislação alimentar, a Torá faz uma pedagogia para o homem aprender e amadurecer a respeito daquilo que ele come fisicamente, para ele saber aquilo que ele come espiritualmente. Ou seja, uma palavra ensinada em linha com Moisés ou uma palavra ensinada distorcendo o conceito de Moisés. Então, se você não sabe separar o animal impuro fisicamente no prato de comida, você nunca vai saber separar um ensino que distorce a Torá daquilo que a Torá é. Então, essa legislação alimentar ela é muito sólida e tem uma base muito forte. E Yeshua aqui, ele está enfatizando que aquilo que sai da boca do homem, ele está falando de uma doutrina, ele fala de um ídolo que o homem construiu no seu interior, que é passível de contaminar a outros. Ou seja, o indivíduo, Leomar, ele não se satisfaz com a própria idolatria, ele quer compartilhá-la com a humanidade. Então vem um sujeito, pega a Torá de Moisés, distorce. A lei de Moisés é olho por olho, dente por dente, ela é fria, ela é sem misericórdia, ela é sem graça, ela não tem vida. Ele constrói esse conceito, aquilo ele defende como base fundamental da sua vida e ele ensina a outros. Este é o alimento que sai da boca que contamina, o qual Yeshua está falando. Porque a impureza do homem nasce no coração. Se eu desejar furtar você, antes de eu ir lá e te furtar fisicamente, eu desejei no meu interior te furtar. Quando eu vou e pratico o furto, é como um bezerro que eu construo para mim mesmo. É esse vínculo entre a idolatria e a impureza do coração que Yeshua está tratando em Mateus capítulo 15, que a gente acabou de ler. Ou seja, após eliminar o ídolo, ou seja, botá-lo para fora, ele precisa ser devolvido à sua origem de forma amarga. Moshe empreende uma guerra contra a idolatria, usando esses termos de maneira franca. É por isso que ele pega o bezerro, ele derrete o bezerro, dilui na água e bota eles para beberem. Ele ergue homens com o coração disposto a erradicar este mal do meio do povo e também do seio dele. Se você analisar o texto, vai dizer que o povo se inclinou a se prostituir e a idolatrar. Mas aí eu faço uma pergunta. Tinha-se ali aproximadamente 2,4 milhões de pessoas no deserto. Alguém aqui acredita que as 2.400.000 pessoas naquele deserto, entre homens, mulheres, idosos e crianças, todos eles tiveram o mesmo desejo intrínseco de construir um bezerro para adorá-lo? Nasceu da cabeça de todos de maneira generalizada e aquilo se materializou? Não. A rebelião de Coré, Datã e Abirão nasceu com todos aqueles que apoiaram? Não. Mas nasce no coração dos insurgentes contra a Torá de Adonai e ela torna-se um agente, Leomar, contaminante para que chegue ao ponto de um povo por inteiro pecar contra Adonai.
Esse é o viés que nós entendemos que a doutrina de Moisés, quando ela é desvirtuada daquilo que é a sua essência, ela se torna um ídolo para quem a pratica. Então, por exemplo, as doutrinas de Martim Lutero, quando ele rompe, bem entre aspas, rompe com a igreja romana, se tornou um ídolo para Lutero e para seus seguidores. Quando ele escreve aqueles decretos, a pessoa se apoia naquilo dizendo: eu não tenho mais idolatria, porque eu deixei Roma. Lutero é tão romano quanto qualquer um dos padres e dos papas que o antecederam e que o sucederam. Quando Calvino estabelece a sua doutrina, e ali começa os primeiros sinais de monetização da igreja, Calvino estabelece uma idolatria ao dinheiro, usando a Torá de Moisés de forma distorcida, as palavras de Yeshua de forma distorcida, para construir um conceito o qual ele idolatrou, o qual ele estabeleceu como próprio para a sua vida, mas que ele fez questão de ensinar a muitos. Uma halahá pesada, estabelecida pelos pais, onde você tem um peso e torna a Torá muitas vezes desgostosa de ser cumprida, o que ela se torna para o indivíduo? Ela se torna um ídolo, porque ele se apoia naquilo como uma base, uma conduta de vida, e ele é irrevogável nessa posição. Você não poder praticar algumas coisas os quais a Torá não prevê, mas a compreensão humana lança sobre si um fundamento, e dali ele constrói um prédio usando como base a Torá de Moisés. Não tem diferença nenhuma. Isso é um ídolo. A pessoa se apega a um ídolo, aquilo que conduz a sua vida. Porque tudo aquilo que Yeshua vai ensinar a respeito de Shema Israel, pautado na Torá, é que tudo que nós fizermos na Torá, que não está dentro da essência qual ela representa, é um conceito humano estabelecido que se torna um ídolo para nós. E aí precisa levantar um povo forte, um povo defensor desta essência de Torá, um povo que não vai negar a característica da Torá de ser mandamento, de ser estatuto e julgamento. Aí nasce um povo, aqui no capítulo 32, abre lá o capítulo 32 de Shemot, do Êxodo, dos versos 26 a 29. Olha que interessante, em meio à confusão do bezerro, Moisés, o legislador, encontra respaldo na Torá para uma separação visando a preservação dos mandamentos de Adonai. Ele levanta os levitas. Só que, na verdade, ele não escolhe os levitas ativamente se elevam diante dele. É o quê? É uma doação. Ele ali busca corações voluntários para se doarem à causa de Adonai e preservarem. Se hoje nós temos esta Torá preservada há 3.500 anos, sem uma adulteração, é porque houve uma parte da comunidade de Israel, que eram os levitas, que as preservaram. Porque quem escreve a Torá ano após ano no papel são os descendentes de Levi, os chamados soferim. O sofer, que é o escriba na nossa tradução, são todos da casa de Levi. Todos. Então o levita é o homem que se levanta para manter e preservar Torá onde ele habita. O texto vai dizer assim, capítulo 32, verso 26. Moshe se mantém à porta do acampamento. Olha que interessante isso. Ele vai julgar Israel. Então ele não julga Israel dentro do arraial, ele vai às portas. Local de onde se trazia o indivíduo que era incriminado e acusado de alguma ofensa contra Adonai ou contra o semelhante. Então ali ele está na posição de legislador contra Israel. Olha só a posição de Moisés. E aí Moshe diz: quem é por Adonai, a mim. Ou seja, passe para o lado da porta. Você vai aprender a julgar junto comigo. Todos os filhos de Levi juntam-se a ele. Ele lhes diz: assim diz Adonai, o Elohim de Israel: colocai cada um a espada à coxa, passai e retornai de porta em porta no acampamento. Matai o homem, seu irmão. Olha que interessante. Matai o homem, teu irmão. O homem, seu companheiro. O homem, seu próximo. Os filhos de Levi fazem conforme a palavra de Moshe.
caem do povo nesse dia cerca de 3.000 homens. Moshe diz: enchei vossas mãos hoje para Adonai. Sim, o homem contra seu filho, contra seu irmão, é para vos dar hoje uma bênção. Custou caro para os levitas. Alcançar o patamar de legislar sobre Israel e preservar a essência da Torá custou muito caro. Ele vai contra o homem irmão, contra o homem amigo, contra o homem companheiro. O que ele quer dizer com isso aqui? Que o enfrentamento era contra a constituição do que a Torá diz ser homem. Homem aqui usado no hebraico é muito interessante, que não é nefesh. Ele não está falando do ser do indivíduo. Você não vai contra o ser, a essência vital da pessoa. A palavra ali usada é ish, que ela é um derivado de enosh, que é uma das 3 formas de dizer homem do sexo masculino. Ish no hebraico, ele normalmente é usado para diferenciar homem de mulher do ponto de vista do gênero sexual, mas também ele quer dizer o homem grande, o homem poderoso, o homem que é elevado em alto grau. Então Moisés aqui levanta um confronto, Leomar, contra aqueles que se tinham em alto valor pessoal. Aqueles que tinham seus conceitos muito bem estabelecidos e eram inflexíveis à Torá de Moisés. Então o confronto é físico, mas o confronto também é íntimo neste homem. Por quê? A responsabilidade do ministrante levita incluía abordar o interior do humano, um local íntimo no qual o pecado escondido deveria ser confessado, ou seja, é papel sacerdotal expor o coração humano para o próprio indivíduo e conduzi-lo à sua absolvição. É papel sacerdotal ou do ministrante, do levita, expor o coração humano para que o próprio indivíduo exposto seja conduzido à absolvição. Então, começa-se aqui, por meio do posicionamento firme dos levitas, o papel de que o levita seria aquele indivíduo que iria botar o dedo na ferida dos filhos de Israel. Então não é um papel agradável, mas ele é vital em meio a uma comunidade. Ele é um papel que causa muitas vezes repulsa em quem observa o levita trabalhando, porque ele não nega ao indivíduo até o fim da vida a Torá. Então ele não fica com meias palavras, tentando insinuar algo para ver se o indivíduo desperta. Ele pega o dedo, bota na ferida e mostra: o seu pecado é este. E o caminho para absolvê-lo é este. Esse é o papel do levita. São eles que se levantam para preservar a estabilidade do povo que jurou amores ao seu Elohim. Porque quando esse amor vacilar, é o levita que vai pegar na orelha e vai arrastar o indivíduo ao caminho do sacrifício para retornar. Pois não, Marcelo? Exatamente. Marcelo lembrou bem. É aquele indivíduo que não pode ficar refém de te pedir uma oração, mas ele não quer se expor para que ele sozinho consiga resolver a questão dele. O levita vai falar assim: você está precisando de oração? Onde está o pecado? O que está acontecendo? O levita vai arguir esse indivíduo. Se o indivíduo negar, o levita vai a Adonai para saber o que ele oculta, para levar o indivíduo a finalizar aquela questão, seja para o bem, seja para o mal. Aí depende do que aquele indivíduo tem interesse em fazer com a sua própria vida. Por isso, os rituais sagrados da Torá, voltados para os ministrantes levitas, eram tão detalhados e rigorosos, visto que a transgressão que ele viria a absolver não poderia ser encontrada dentro dele mesmo. Olha que situação. O Leomar é o ministrante do dia. Aí eu chego para o Leomar, falando: Leomar, eu preciso que você ore por mim. O que aconteceu, Leonardo? Eu adulterei. Não pode haver adultério nele, para ele julgar e me sentenciar diante da Torá, para que eu encontre o caminho da absolvição
ele não pode ter adultério. Por isso o levita que fazia a oferta diante do tabernáculo de Adonai, ele antes sacrificava por ele antes purificava a vida dele, para depois executar a função em nome do ofertante. Pastor, o microfone... Ô Benjamin, você arruma outro microfone, faz favor, para auxiliar aqui na... Pega aqui, pastor, esse daqui, por favor. Por isso, Léo, que em Ezequiel 33, eu fui olhar Ezequiel 33 direitinho. Isso. E encontrei ali, se eu vou cobrar da congregação, trazer uma palavra dessa para a congregação, e depois, olha aqui, encontra em mim isso aqui. Ezequiel 33 é o atalaia. Então, ele vai falando a todos aqui. Depois, o texto diz assim, ó, tu, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não fará escapar no dia da sua transgressão, e a impiedade do ímpio, versículo 12, não fará com que ele caia no dia em que se retornar da sua impiedade. O justo, se pecar, não poderá viver pela justiça. Olha o 13, quando eu disser ao justo, que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça. Ele vai chamar a atenção do outro, mas ele cai aqui nesse problema, que ele vai confiar na sua justiça e praticar iniquidade, não virão em memória todas as justiças que ele fez no passado, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. É isso aí. Não pode haver no levita traço nenhum desse tipo de caráter. Ele não tem um seguro trabalhador, que trabalhou 30 anos brilhantemente, no 31º ele falhou, os 30 anos que ele passou, é o dia, é a hora, é o momento, que se ele não estiver em condições, ele não pode executar a função de levita. Então isso gera um rigor, gera um padrão de conduta moral, tanto social quanto espiritual, muito elevada, Leomar. E aí, Leomar, a gente vai entender por que o Código Levítico é tão detalhado. O sumo sacerdote só pode vir até aqui. Os sacerdotes, até aqui. Os levitas, até aqui. Entre os levitas, um carrega, um desmonta. Era muito detalhe para um povo que não tinha margem de erro para se manter na posição que estava. Via de regra, onde existe uma comunidade que tem papel de levita, se a comunidade falha, o local onde ela habita desaba junto com ela. Porque a estabilidade de onde ela está plantada depende do levita. Vocês lembram-se daquele levita do livro de Juízes que sai perdido, andando por onde não devia? Ele causa, no final da história dele, uma guerra civil em Israel entre Benjamim e as 11 tribos. Por causa de uma má conduta e um desvio que ele vai ser subornado a trabalhar nos altos montes, praticando idolatria, acho que nas montanhas de Benjamim, se eu não me engano, acho que ele vai para um outro território, e ele ganha uma estola sacerdotal idólatra, e ele resolve, acho que é Mica o nome dele, se eu não me engano. Mica era a casa de onde ele estava, porque eu nem estudei esse texto, só me veio à mente aqui agora, e eu lembrei, um levita desviado, Leomar, causou uma guerra civil dentro de Israel. Se eu e você temos alguma inclinação para o santuário de Mica, né? Isso. Eu acho que era nas regiões montanhosas de Efraim, é para onde ele vai, não é de Benjamim, não, as montanhas, região montanhosa de Efraim. Ele se perde. Ele sai lá do sul de Israel e vai se perder, e ali ele causa uma guerra civil. O que eu quero dizer com isso? Que o papel do levita, ele ou é para a vida ou é para a morte. Por isso que é exigência, por isso que é duro. Abre lá no Números capítulo 18, que o Números capítulo 18 vai elevar este pensamento e vai construir essa rigorosidade, dando limites aos levitas. Vocês não terão herança. O
trabalho de vocês é o coração gratificador a favor de Adonai. Ou seja, o indivíduo trabalha sem a perspectiva de receber nada de volta. Ele tem Adonai por herança. Nesta vida, ele não vai ter regalias e benefícios para se aposentar gloriosamente. Isso me faz lembrar muito um amigo querido, pastor, que passou aqui muitos anos nos visitando, estando ao nosso lado aqui, e que chegou num determinado momento, ele estabeleceu que era a sua aposentadoria pastoral e fez um grande evento para se aposentar. O levita, ele tinha um tempo de trabalho, sim, até os 50 anos de idade ele era linha de frente do trabalho. Mas, a partir do momento que ele saía da linha de frente do trabalho, ele era formador de novos levitas. Ele ia até o fim da vida dele ensinando. Não havia aposentadoria para o levita. Olha o Números 18, verso 1. Disse o Eterno a Arão: tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós, olha só, o erro relativo ao santuário. Olha o peso que eles carregavam. O código do santuário foi violado, quem traz a carga do peso era Arão e os filhos de Arão. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós o erro relativo ao vosso sacerdócio. Carregava o erro pessoal e o erro comunitário nas costas. É isso aí. Também farás chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e sirvam quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda. Porém, não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram nem eles nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, ou seja, o não levita, porém não se chegará a vós outros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eu, eis que tomei vossos irmãos os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós outros como dádiva ao Eterno, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar e ao que estiver para dentro do véu, isto é, o vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício como dádiva, porém o estranho que se aproximar morrerá. É nessa... sim, é o texto da Bimá, Leomar está lembrando, é o texto da Bimá da casa, perfeito. É essa rigorosidade. O problema, Leomar, que dentro de uma comunidade, nós precisamos entender qual é o papel desta comunidade. Se nós analisarmos a relevância da presença de um levita ou de uma instituição levítica em um determinado local, nós vamos entender perfeitamente a haftará desta porção. A haftará dessa porção é o famoso capítulo 18 do livro de Números, de Reis, que vai falar do confronto de Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ali é uma relação íntima com a questão da idolatria por causa do bezerro de ouro. Eu não preciso nem entrar nesse mérito. Mas o que me chama a atenção ali, pastora, é que Elias ele é levantado no capítulo 17, no capítulo anterior. O que precedeu o erguer de Elias em Israel não foi o trono de Acabe. Foi o trono do seu pai, Onri, que criou estatutos próprios para reger Israel. Analisa 1 Reis, capítulo 17, depois, e vocês vão ver a constituição de Elias. Vai dizer que naquele tempo, Onri, pai de Acabe, tinha sido constituído rei porque o rei que o precedera havia morrido, tinha sido assassinado num conflito de conspiração dentro de Israel. Onri era o chefe do exército e aí foi ungido o rei de Israel. Ele não era uma descendência real, pastora, legítima para assumir o trono. Quando ele faz isso, ele faz 3 coisas que violam o código da aliança, o código sacerdotal e o código deuteronômico.
ele institui levitas, não levitas. O que eu quero dizer? Não descendentes da tribo de Levi, pastora, começam a ministrar dentro do templo. Ele amplia a bagunça de Jeroboão, dividindo os altares na terra para que o povo se desviasse de Jerusalém. E ele faz uma terceira coisa. Ele permite a Acabe, seu filho, casar-se com a sacerdotisa de Baal chamada Jezabel. Então, o posto de liderança religiosa de Israel cai na mão de uma sacerdotisa temente a Baal. Aí é levantado Elias, o tisbita, habitante da terra de Gileade. Mas você sabe o que é o mais interessante disso? A terra de Gileade era uma cidade levítica. Ele era descendente da tribo de Levi. Adonai levanta um levita, para confrontar todos os profetas idólatras de Baal e de Aserat, julgar Jezabel e Acabe dentro do que eles faziam dentro de Israel. Um levita. Não, ele era profeta, mas era um levita. Um levita resolveu um problema que envolvia o governo administrativo, político e religioso de Israel. Não é de pouco impacto o erguer da função sacerdotal dentro de um local, seja por meio de um indivíduo, pastora, ou de uma comunidade com papel levítico. Nós vamos chegar exatamente nisso aí. A história de Israel mostra que olha só que interessante isso aqui. A história de Israel mais contemporânea mostra que durante um arrolamento romano na Judéia, nasce um homem que viria confundir os sábios daquele tempo, trazendo à luz uma realidade de Torá que até então passa despercebida aos olhos do povo de Israel. Aí eu já estou falando de um período onde Israel encontrava-se cativo em sua própria terra, o reino era romano, a administração política era romana e a administração religiosa com o sinédrio corrompido, ou seja, a Suprema Corte levítica daquele tempo estava... Quem nasce nesse tempo? Yeshua, ben Yosef, ben Davi, ben Avraham. Jesus, filho de José, filho de Davi e filho de Abraão. Assim diz Lucas. Aonde que eu quero chegar com isso aqui? Eu nunca tinha me atentado que o capítulo 2 de Lucas narra o nascimento do Messias em meio a um arrolamento romano. Porque nós estamos numa paraxá onde um arrolamento está acontecendo entre o povo, com a cobrança de um tributo para que você faça parte daqueles que servem ao Elohim de Israel. E Yeshua nasce, Leomar, com um Beit Din desabado, um sinédrio corrompido, sem levita de pé para exercer a sua função corretiva dentro de Israel. Olha o que vai acontecer aqui. Notem que existe uma íntima relação entre o arrolamento da porção da Torá que nós estamos estudando, o surgimento dos ministrantes levitas nesta porção, com o arrolamento romano e o nascimento do Messias, o Kohen Gadol de Israel, o sumo sacerdote de Israel. Nós precisamos entender que o nascimento dele vem num momento propício para o reconhecimento messiânico da sua função. Olha que interessante isso aqui. Abre lá Lucas capítulo 2. Porque nós vamos ser, pastora, confrontados com um sistema que também cobra tributo. Nós temos que saber escolher a quem nós pagamos o tributo. Porque eu não posso pagar tributo a dois reinos que não se confluem em pensamentos e condutas. Olha Lucas capítulo 2, do verso 1 ao 7. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, o imperador romano, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade.
Havia um tribunal romano em cada cidade do império. A Judéia era um distrito deste império romano. Então, dentro de Israel, em cada cidade, havia uma delegacia romana, no qual os habitantes daquela região se apresentavam para se recensear. Eu sou o Leonardo, sou pai de 10 filhos, sou casado com esta mulher e tenho uma casa. É uma declaração habitacional ao Império Romano. Qual era a função do recenseamento? Roma estava preocupada com quantas pessoas moravam dentro do seu território? Para que eles recenseavam? Para tributo. É o IPTU de Roma isso aqui. Ele quer saber se você mora numa casa que paga 1 dracma, 2 dracmas, 10 dracmas. Ele quer saber o que o Leomar tem para saber o quanto ele cobra do Leomar. E assim subsidiar a vida política administrativa dentro de Roma. Olha o texto como é que continua. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então ele era um judeu de Belém de Efrata, então ele retorna à sua casa original para declarar o seu domicílio ao Império Romano. Estando eles ali, ela estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-lhe-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Os recenseamentos romanos visavam cadastrar os habitantes da Judéia para definir a cobrança de impostos sobre os seus moradores, ou seja, era uma questão tributária envolvida neste processo, semelhante em alguns aspectos com o tributo exigido pela Torá. Você faz parte do Império Romano, você paga para viver. Leomar, você faz parte do povo de Elohim, você paga para ser arrolado. É a única semelhança entre os arrolamentos. Mas existem duas diferenças básicas que precisam ser consideradas aqui. O romano, na sua tributação, fazia uma cobrança proporcional paga a César, o soberano, o imperador, para manter o direito de habitar a terra de Israel, além de sustentar o sistema político-administrativo de seu governo ali implantado. Então, todas aquelas festas regadas a vinho e prostituição eram subsidiadas pelos moradores da Judéia. O tributo mosaico, descrito na Torá, visava expiar a nação de Israel de maneira igualitária e sustentar esse sistema religioso implantado por Adonai para manutenção da vida e do direito de herdar a terra de Israel. A Roma você pagava o tributo para morar na terra. A Adonai você pagava o tributo para alcançar expiação e ter direito de posse da terra. Lucas capítulo 2, continuando aqui, desce no verso 25, por favor. O Messias nasce em meio ao recenseamento. Olha o que vai acontecer aqui. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava o consolo de Israel, e o Espírito do Eterno estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito do Eterno que não passaria pela morte antes de ver o Machia de Israel. Movido pelo sopro, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Yeshua para fazerem com ele o que a Torá ordenava, a apresentação do menino diante do sumo sacerdote, Simeão o tomou nos braços e disse aleluia, e louvou a Elohim dizendo: agora, Eterno, podes despedir em paz teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação,
a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Aqui que está o ponto nevrálgico. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. É Yeshua que vai ser a pedra angular que vai medir quem vai se arrolar ou quem vai ser riscado da casa de Israel. E para ser alvo de contradição. Agora olha que interessante. Tu, a espada te trespassará o ser, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Qual foi o chamado dos levitas quando Moisés disse: os que são por Adonai venham a... Pega a tua espada, cinge ela a coxa e trespassa o teu irmão. Corta o que não faz parte do meu povo e mantém vivo aqueles que serão arrolados. A vinda messiânica, ela forma uma doutrina de arrolamento mundial. Porque o homem aqui, o judeu Simeão, diz: luz para os gentios e glória para Israel. É por isso, Leomar, que vai dizer assim: porque tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Para balizar o universo, era uma linha messiânica superior, como diz Hebreus capítulo 10, 11, 12, 13, a linhagem sacerdotal que todo ano precisava adentrar ao santo lugar. A função sacerdotal do Messias é revelada aqui por causa da abrangência universal no julgamento da espada. O levita julga dentro de Israel. O julgamento universal, quem julga é o sacerdócio, não pela linha levítica, mas pela ordem de Melquisedeque, o meu justo rei. Aquele que Abraão, lá no capítulo 13 do livro do Gênesis, anunciou que o recebeu com pão e vinho. Aquele mesmo Melquisedeque. 14, pastor? 14, né? O 13 é a guerra com... Isso. Entendam, o homem viu a salvação e ele sabia que a salvação viria a preço de espada para os que fossem separados ao serviço para Adonai. Então os levitas julgam dentro de casa. Quem julga universalmente é um sacerdócio que o autor de Hebreus vai dizer superior, sem desprezo algum pelo sacerdócio levítico, porque quem guarda a Torá é o sacerdote levita. Mas este juízo do coração, da intimidade, da idolatria escondida, pastor, ali no íntimo das nações, é um fator, Leomar, sobrenatural, que unge o Messias para fazer este papel. Ergue-se em Israel o homem responsável por clarear os pensamentos humanos, um sumo sacerdote capaz de trazer a verdade escondida no interior do coração à luz. Este é o caráter sacerdotal da pessoa do Messias, tão aguardado por Israel e pelos gentios. Abre lá Mateus capítulo 22. Aqui nós vamos entender o confronto que Yeshua faz com o arrolamento. Eu nunca tinha visto por este ângulo aqui. Mateus capítulo 22, um texto famoso do famoso do famoso. É o cordel de medir messiânico do arrolamento. Verso 16. Enviaram-lhe os seus discípulos, ou seja, os fariseus, né? E os herodianos, com os herodianos, dizendo, foram atrever-se a confrontar Yeshua. Mestre, bem sabemos que és, olha os atributos de Yeshua, verdadeiro, ensinas o caminho de Elohim segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens.
Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Mateus 22, verso 16 ao 22. É lícito pagar tributo a César ou não? E Yeshua, porém, conhecendo a sua nudez, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Ele manda trazer a moeda a qual eles estão dizendo, porque Yeshua é o homem de verdade e que não faz acepção de pessoas. É lícito pagar tributo a César? O que eles queriam saber é se ele pagaria o meio shekel a César ou a Adonai. Yeshua, porém, aqui, mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram o dinheiro. E ele lhes diz: de quem é essa efígie e esta inscrição na moeda? Dizem-lhe eles: de César. Então lhes diz Yeshua: dai, pois, a César o que é de César, e a Elohim o que é de Elohim. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-o, retiraram. A gente precisa dissecar esta questão de Yeshua. O responsável pela coleta de impostos da época era o governo de Tibérios, uma espécie de governante da Judéia. Quando ele recolhia o imposto dos hebreus que habitavam, ele recebia em shekel ou recebia em moeda romana? Em moeda romana. Então ele devolvia a César a própria moeda que tinha a cara de César desenhada. E a insígnia escrita na moeda era César Divi Augustus, o divino César Augustus, o Deus de Roma. Vemos aqui Yeshua ensinando Torá aos seus perseguidores, porque ele faz voltar ao ventre de César a idolatria que ele mesmo fez sair dentro dele. Aquilo que ele tinha para ele, que ele era um Deus sobre Roma, ele estabelece como um trunfo idólatra na moeda, que era a moeda corrente da época, que circulava. Mas quando você pagava o tributo a ele, Leomar, você devolvia a moeda à sua origem. Do mesmo jeito que o bezerro que foi construído voltou à origem dos hebreus quando ele engoliu junto com a água as cinzas do bezerro de ouro. E Yeshua diz: pega esta moeda, dai a César o que é de César. Um aspecto básico dessa situação coloca Yeshua especificando com qual moeda eles escolheriam pagar o tributo. Uma moeda romana, sendo que a Torá ordena que você use o shekel. Ou seja, dê a cada um conforme a moeda cobrada. O shekel nivelava o valor da vida humana de forma igualitária. E por isso, no introdutório da pergunta, seus perseguidores dizem: porque tu não olhas a aparência dos homens. E Yeshua sabia que se viesse o rico ou se viesse o pobre, a moeda de redenção era o shekel. Mas para vocês, hipócritas, leva de volta o denário de César para ele. Ele não deu àqueles homens a oportunidade de terem um shekel para iniciar um processo de retorno a Adonai. Porque ele viu o coração daqueles homens e não havia desejo de retornar para Adonai. Essa, pastora, é o cordel de medir do sumo sacerdote de Israel. Quando eu disser aqui para os 4 cantos da casa ouvir: eu amo Adonai, eu quero viver os meus últimos dias servindo a Adonai, eu posso ludibriar a senhora, eu posso ludibriar você, a cada um de vocês aqui, e me fazer um perfeito fariseu no meio de vocês, e vocês nunca vão saber. Mas o sumo sacerdote de Israel vai me cobrar um denário e não um shekel para eu me ajustar. Porque ele sabe fazer a leitura do que há dentro do meu coração. Esse é o papel do levita e do sacerdote na terra onde ele habita, pastor. A moeda na qual Yeshua se referia ser de direito de Elohims, dai a Elohims o que pertence a Elohims, era simbolizada pelo meio shekel, o qual viria a deflagrar uma cobrança elevada a seus doadores. Mas
visava e oportunizava a redenção da vida por meio deste preço cobrado. Abre lá Mateus capítulo 10. Olha aqui o valor do shekel. Vocês lembram que de manhã a gente falou que começou pagando o meio shekel? Do meio shekel virou estofo, carmesim, púrpura, lã, pedras. O valor foi aumentando. Olha o que o sumo sacerdote de Israel vai cobrar como valor final para eu e você sermos arrolados por ele, Leomar. Está aqui o valor final. Mateus capítulo 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas trazer o mesmo quesito que ele usou quando Yeshua nasce e o mesmo quesito que os levitas usam quando são outorgados ali por Moisés. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os de dentro da sua própria... Quem julga os de dentro de casa, pastora Sandra? Os levitas e sacerdotes que habitam aquela casa, ou aquela comunidade, ou aquela cidade. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, quem paga tributo a César, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida pagando shekel, por minha causa, achá-la. É essa a grande questão que envolve a permanência ou não das pessoas dentro desta casa. É aqui que eu quero finalizar com vocês e prestem muito atenção nisso aqui. A casa de oração, o Rehovot, vem se ajustando aos moldes da Torá ao longo de sua existência. E muitas baixas de arrolamento se acumulam neste tempo. E me refiro em termos propriamente de recenseamento. A implicação maior sobre esse assunto recai no real motivo pelo qual isso vem acontecendo, visto ser esta sinagoga uma casa levítica. A história dessa sinagoga começa quando uma mulher, filha de um homem chamado Levi, ouve a seguinte frase da boca de Adonai: não é à toa que seu pai se chamava Levi. Ora, se uma filha de Levi inicia uma obra que anuncia o retorno para a Torá, qual será a legislação vigente dentro deste processo? O Código Levítico, também chamado de Código Sacerdotal. E Yeshua adverte a este respeito quando confrontado a respeito de sua militância em meio aos filhos de Israel naquele tempo. Ele, no papel de sumo sacerdote, expõe o preço de sua atribuição e que da mesma forma seria cobrada de seus seguidores. Se eu sigo a Yeshua, filho de Davi, eu vivo pelo código de vida que Yeshua proclama. Se eu habito uma casa de uma filha de Levi, eu preciso seguir o código sacerdotal que rege os descendentes de Levi. Abre Lucas capítulo 14, por favor. Eu já estou encerrando já. Verso 26 ao 35. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, ou seja, eu aborreço a minha vida me doando, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluí-la? Se você quer habitar uma casa e uma comunidade levítica, por que é que você não mediu o custo para habitar ali? O quanto seria exigido de você? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces,
não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo que tem, qual é em meio à casa de Israel a única tribo que foi convocada a renunciar a tudo que tem? Se não foi a tribo de Levi, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As baixas frequentes aos arrolamentos internos são injustificadas por causa dessa fala de Yeshua, visto que estes não calcularam o preço para permanecerem. Equivocadamente usaram a boca de maneira superficial para votarem amor ao Eterno e à sua obra, que ajudaram a construir enquanto permaneceram. Aos olhos da Torá, foram considerados apenas como palavras lançadas ao vento. Abre Mateus capítulo 5. O indivíduo esteve aqui, carregou pedra, carregou lajota, ensinou, cantou, trabalhou em todas as funções que a casa executa, pastora, mas não calculou o preço para permanecer. Só que ele jurou. Aí Yeshua, no capítulo 5, versículo 33, vai dizer assim: também ouvistes do que foi dito aos antigos: não jurarás em falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Eterno os teus juramentos. Olha o corte de Yeshua nessa história. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Elohim, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que disto passar vem do maligno. Jurou, jurou, jurou e não permaneceu. E Yeshua está dizendo que você não precisava jurar. Precisava que o seu sim fosse sim e o seu não fosse não. Quando Moisés disse aos levitas, Leomar, aqueles que são por Elohim venham a mim. Os levitas simplesmente disseram, eu. E foram. A fala de Yeshua a respeito do valor que empregamos para segui-lo deve ser atentamente observada, visto que ele aborda sutilmente a questão monetária para justificar a ausência dos ricos no reino de Elohim. Anota aí para você fazer a leitura de Mateus capítulo 19, do verso 23 ao 30, onde Yeshua vai afirmar assim: nunca um rico entrará no reino dos céus. E Yeshua aqui faz uma espécie de... Como é que é a expressão correta? Yeshua aqui faz uma espécie de brincadeira com as palavras que envolve a questão monetária, para fazê-los entender que nenhum rico entrará no reino dos céus. Porque ele está se baseando naquilo que o indivíduo é capaz de doar-se para o reino de Elohim. Ele não está dizendo daquele indivíduo que tem a conta bancária gorda ou uma herança gorda. Ele está dizendo que aquele indivíduo apegado às coisas deste mundo nunca entrará no reino de Elohim. Porque ele nunca será capaz de abdicar daquilo que ele cobrar, Yeshua cobrar, para que ele trabalhe em prol deste reino que Yeshua estabeleceu. Olha com carinho esta parábola do rico não entrar no reino dos céus, para você compreender a questão da cobrança do desapego que Yeshua está fazendo, que é o desapego que a comunidade de Israel foi convocada na Parashá Kitzá a fazer.
É a tal da economia de oblação estabelecida pelos levitas sacerdotes. E Yeshua aqui está dizendo que se a sua conduta não for se doar em todo o tempo, em todos os aspectos da sua vida, jamais verás o reino de Elohim. Esta é uma advertência que Adonai faz a nós como casa, porque a única especificação bíblica de alguém que desceu as águas antes de Pêssah foi o preparatório dos levitas para o serviço da tenda do encontro. Nós estamos às portas de Pêssah. Esta é uma casa que surgiu por causa de uma filha de Levi com promessas para trabalhar segundo o código sacerdotal. No próximo domingo, semana que vem, quando a comunidade é convidada a descer as águas, o descer das águas da casa significa o descer das águas de um levita que se prepara para um tempo de sacralidades. Não é uma simples imersão para purificação de pecados de forma abstrata, mas é uma decisão voluntária que nós, como membros desta casa sacerdotal, precisamos dizer sim ou não para termos continuidade dentro de uma casa que tem um único código que a conduz, o código sacerdotal. São os levitas, e exclusivamente os levitas, que descem as águas no Rosh Hodesh de Nizam para se purificarem, para celebrar os festivais de Adonai. Então, quem se inclinar a descer as águas no próximo domingo, o pastor está dizendo como Yeshua disse: seja o seu sim, sim, e o seu não, não, porque não haverá mais espaço para se questionar o código seguido pela casa. Dentro da comunidade de Israel havia uma tribo específica com função de julgamento. Este era o ponto alto da função sacerdotal. A casa não vai abrir mão desse código. Por isso a permanência aqui dentro cada vez se torna mais escassa. Porque os levitas de longe, pastor, eram maioria em Israel. Não eram, era uma minoria. Que quando Moisés disse, cinja a espada à coxa e mate ao teu parente próximo, ao teu irmão, ao teu companheiro na tenda dele, ele não olhou o preço que isso custaria, ele foi lá e decretou a sentença. Esse é o papel da casa de oração. Pois não, pastor, por gentileza. Léo, quando você está falando, eu me lembro, quando eu entendi isso, foi quando eu me deparei em Êxodo capítulo 2, de onde vem Moisés. É um homem da tribo de Levi, filho de um homem levita, perfeitamente. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com a filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Esse é Moisés. E muito em breve, pastora, essa relação levítica, a qual dá autenticidade física e espiritual à casa, vai estar documentada e à disposição de quem quiser ver. Porque muito se fala de que quais são os termos que subsidiam esta inclinação levítica da casa. Existe uma inclinação e um chamado espiritual? Perfeitamente, sim. Foi assim que começou. Mas existe agora um testemunho físico, que a filha do homem chamado Levi, que deu início ao processo, tem um vínculo sólido e enraizado na tribo de Levi dos nossos pais, com toda uma história muito bem contada e determinada, que chega ao íntimo da tribo de Levi de séculos atrás. Em breve, isso vai estar em mãos, e isso vai ser, pastor, o sedimento final para que a casa possa ter isso como uma questão resolvida, pacificada, inquestionável, definitiva. O chamado espiritual é inquestionável, a obra por si só fala por isso. Mas o vínculo físico, que eleva-se ao ponto genealógico do vínculo, em breve vai estar em nossas mãos, e isso vai ser apresentado, e Adonai vai trazer uma espécie de aval final dessa história, para que isso seja definitivamente uma página virada.
domingo que vem, no primeiro dia da semana que nós inauguraremos o livro de Levítico, nós estaremos descendo as águas do Leomar sábado que vem. Confirma local e horário, mas deve ser na Ilha do Boi, às 7 horas da manhã. A comunidade está convidada a descer e a imergir as águas dentro deste contexto de casa levítica e sacerdotal estabelecida na cidade. A cidade depende da casa sacerdotal. Que o Eterno nos abençoe, Shabbat Shalom, e que nós tenhamos um final de Shabbat em paz.